Se coloque de pé, estenda suas mãos para a minha vida. Senhor, Pai querido e Deus amado, em nome de Jesus, estou aqui diante de Ti, Senhor, para que o Senhor possa me usar como instrumento em Tuas mãos. Pai, que em nome de Jesus, essa palavra seja uma palavra de exortação para os meus irmãos. E que em nome de Jesus, Pai, que nós possamos entender a mensagem que o Senhor quer nos trazer, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a mulher de Ló. O tema é um alerta para o não olhar para trás. Vamos ler Gênesis 19, do 15 ao 26. Obrigada. Diz assim: ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereça no castigo da cidade. Como, porém, se demorassem, pegaram-nos os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e o tiraram, e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando-me a vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá. Porventura não é pequena? E nela viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isso, estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer, enquanto não tiveres chegado lá. Por isso, se chamou Zoar, o nome da cidade. Saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então, fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e converteu-se em uma estátua de sal. Até aqui. Irmãos, a gente tem em nossas vidas um grande perigo, que é ter um coração preso ao passado. E quando nós temos um coração preso no passado, a gente não vai bem aos nossos caminhos. Alguma coisa sempre vai dar errado. Porque o Senhor, Ele não quer que nós olhamos para trás. O Senhor quer que nós sigamos em frente na dependência dEle. E a história da esposa de Ló é breve, mas ela traz uma mensagem bem profunda. Deus ofereceu o livramento para a sua família ao tirar todos de Sodoma. Porém, ela não conseguiu obedecer completamente à direção divina. E aí, irmãos, isso é um grande problema. Também quando a gente traz isso para a nossa vida. Deus, Ele nos oferece livramento à nossa família. Só que, às vezes, a gente está tão preso ao passado, tão preso naquilo que ainda nos prende, por mais que o Senhor fala conosco, olha, e filho meu, amado meu, siga em frente.
o resto já foi, o teu passado é coisa minha. Sou eu que vou resolver. Foi lá no passado, eu estou te dando uma nova oportunidade de seguir em frente. Mas a mulher de Ló, ela olhou para trás e ficou transformada numa estátua de sal. Em todo o Novo Testamento, irmãos, Jesus ele nos dá várias instruções longas. Porém, em Lucas 17:32, ele é bem curto. Diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. E aí eu te pergunto nessa noite, por que Jesus nos pediria para lembrar de uma mulher que nem sequer teve o seu nome registrado? Porque, irmãos, no fim daquela mulher revela o estado do coração de muitos cristãos na atualidade. Ela não pereceu por falta de aviso, mas por falta de desapego. Será que onde o coração dela estava? E aí, no tópico 1 aqui, eu coloquei: Deus oferece uma oportunidade de salvação. Os anjos avisaram que a destruição estaria próxima. Então, irmãos, às vezes o Senhor ele nos dá tantos avisos e mesmo assim a gente não dá ouvidos. Eu passei por uma situação no qual o Senhor me deu várias oportunidades de eu ver e conhecer o caráter de uma pessoa. Só que eu não prestei atenção. A mesma coisa quando o anjo vai lá na cidade de Sodoma e avisa a Ló e a sua família. Porque quando ele entra naquela cidade, Ló já estava às portas e recebeu aqueles cidadãos. E Ló, ele deu o seu melhor, deu um banquete para eles, deu um lugar para eles se descansarem. Então ele viu, dentro daquela cidade que já estava totalmente corrompida, um coração diferente. Um coração diferente. E aí Deus demonstrou misericórdia ao tirar a família dele da cidade. E o Senhor também, ele vem demonstrando misericórdia em nossas vidas. Que por mais que o Senhor tentou me mostrar em várias hipóteses o caráter de uma pessoa, mas mesmo assim ele tem misericórdia e está comigo nas circunstâncias na qual eu encontro. O livramento, ele era um ato de graça divina, não um mérito deles. Não era por eles ter sido gentil, porque o Senhor viu o coração deles. É diferente a gente ter um coração voltado para o Senhor e fazer somente um ato de bondade com uma pessoa. Às vezes eu tenho um coração malvado que de repente, numa circunstância, eu fui generosa numa situação com uma pessoa. Entende a diferença? Às vezes a gente é bom numa circunstância, mas o coração é perverso. Então, Deus ele deu o livramento porque Deus é misericordioso. É um ato divino que ele teve para com aquela família. E Deus hoje, irmãos, ele continua nos oferecendo escape, salvação para aqueles que ouvem a sua voz. Mas nós temos o ouvido? Temos ouvido a voz do Senhor? Segundo a obediência deve ser completa. A ordem era clara, irmãos. Não olhar para trás. Mas a esposa de Ló saiu fisicamente de Sodoma, mas o seu coração estava lá. Irmãos, mesma coisa somos nós. Quantas vezes o Senhor fala: deixa essa pessoa comigo. É eu que vou tratar com ela. E a gente está lá, querendo ajudar o Senhor. Irmãos, quando o Senhor fala, dá uma ordem, a gente tem que acatar, porque o Senhor sabe melhor do que nós.
a obediência parcial é desobediência. Irmãos, por mais que a gente obedece ao Senhor, mas quando a gente tenta dar aquela ajudinha, é uma obediência parcial. Eu não obedeci o Senhor por completo. O Senhor falou assim: ei, Fabiola, vai lá e me ajuda com fulano. Não, o Senhor falou: deixa comigo, que com essa pessoa eu vou tratar com ela. Mas a gente sempre quer dar uma ajudinha. E isso é uma obediência parcial, irmãos. É a mesma coisa da gente estar desobedecendo o Senhor. Nas nossas vidas, não basta abandonar o pecado externamente, irmãos. É necessário entregar o coração a Deus e entregar verdadeiramente, não pela metade. O terceiro é o perigo de viver preso ao passado. Quantos de nós ainda vive preso ao passado? O olhar para trás revelou apego à antiga vida. Muitas pessoas deixam de avançar porque permanecem presas às lembranças, a hábitos e a desejos do passado. Irmãos, o Senhor vem nos advertir para a gente deixar essas práticas, deixar de lado, porque o Senhor, Ele quer uma igreja madura, crescida, e não uma igreja criança. Então, qual seria a aplicação para nós? Quem deseja avançar com Deus precisa deixar para trás aquilo que o impede do seu crescimento espiritual. Siga para frente. Deixa que o Senhor faça você crescer espiritualmente. As bênçãos do Senhor estão perto de nós, como foi dito no domingo pelo bispo. Quando o anjo está para entregar, a gente vira as costas e desiste. Não seja desse jeito. Vamos nos atentar a que o Senhor venha nos alertar e vamos fazer do jeito que o Senhor fala, porque vai dar certo, irmãos. As consequências da desobediência. A esposa de Ló perdeu o propósito, o futuro que Deus havia preparado. A sua história tornou-se um exemplo de advertência para as gerações seguintes. Então, irmãos, não perca o seu propósito. O Senhor está diante de você, pronto para entregar o propósito que Ele tem para conosco. Mas a gente tem que se posicionar. Não está mais na hora da gente ser morno. E a palavra do Senhor fala que aquele que é morno, o Senhor rejeita, Ele vomita. Então, como aplicar isso em nossas vidas? Nossas escolhas produzem consequências. A fidelidade a Deus é sempre o caminho mais seguro. Então, deixe que o Senhor te conduza, que aí a fidelidade dele será fiel para conosco. É muito fácil quando a gente fala, mas quando a gente está na situação, a gente dá uma balançada. Mas, irmãos, uma coisa eu vos falo, que de todas as situações de adversidades que eu já passei, a atual é que eu estou mais firme no Senhor. No início, meu coração, meu estômago tinha até borboletas no estômago. Na primeira, segunda noite, perdi o sono. Mas a partir da hora que eu orei, entreguei o Senhor, falou: Senhor, essa causa é sua. E eu pedi para o Senhor que Ele me desse uma paz, a paz dele, não a paz do mundo. Irmãos, a partir daquele momento, eu estava tranquila. Então, o que eu quero falar para vocês hoje, desse sentimento que eu estou vivendo com o Senhor, que por mais que às vezes a gente volte ao passado, a gente quer olhar para o passado, relembrar o passado, deixe o passado e siga com o Senhor o seu novo trajeto, o seu novo rumo junto ao Senhor.
Às vezes o Senhor, Ele quer te usar, mas você, quando você está lá olhando para trás, revivendo coisas que não é para você mais reviver. Não estou falando, irmãos, que às vezes a gente perde entes queridos e a gente lembra deles. Não é isso, porque os nossos entes a gente vai lembrar. Eu ainda, graças a Deus, eu não perdi nenhum ente querido. Então, assim, é fácil falar, mas quando a gente perde e tem coisas nas nossas vidas que relembra, não é esse fato não, porque isso faz parte de nós, no ser humano. A gente sempre vai lembrar do nosso querido ente, tá? Mas é aquela coisa que nos prende lá no passado, tá? Desvie o seu olhar e vá para o Senhor. E a conclusão dessa noite para nós, irmãos, é o seguinte: a mulher de Ló, ela nos ensina que Deus oferece livramento, a obediência deve ser total ao Senhor, nós não podemos viver presos ao passado e que a desobediência traz consequências para a nossa vida. E o que eu trago hoje para vocês é o seguinte, como um apelo, ó. Deus está chamando o seu povo para seguir em frente. O passado deve ficar para trás. Quem deseja experimentar o futuro preparado por Deus, precisa manter seus olhos voltados para Ele e não para aquilo que ficou para trás. E agora, aqui em Filipenses 3:13, diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim. Amém? E aí, nós vamos seguir o mandamento do Senhor ou nós vamos ficar paralisados? A escolha é nossa e ela é uma escolha diária que nós devemos fazer. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós essa noite. E que o Senhor possa trazer novas revelações para vocês, novos sentimentos, que o Senhor possa acalmar o coração e fazer com que você desperte para andar com o Senhor. Aleluia. Amém. Vamos nos colocar de pé. Amém. Toda honra e glória ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu oro para que o Senhor despeje nesta noite, Senhor, as tuas bênçãos, o teu amor e a tua fidelidade. Senhor, que nós possamos sempre olhar para frente, porque o Senhor é que nos conduz. Pai, quando nós cairmos, Senhor, e tentarmos olhar para trás, que o Senhor venha nos despertar a fazer a tua vontade, que é seguir em frente. Em nome de Jesus, eu oro para a vida dos meus irmãos, Pai, para que o Senhor venha nos despertar a seguir sempre os teus mandamentos, a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Amém. Glórias ao Senhor.